Então, até agora nosso código tem um círculo e um retângulo, mas é tudo no preto e branco. E se eu quisesse representar essas cores, cores diferentes na verdade, um retângulo vermelho com um círculo azul, com um plano de fundo cinza, por exemplo, como é que eu faria isso? Tá. Na maioria dos casos, em dispositivos eletrônicos que possuem uma tela, as cores são representadas por um código RGB, ou seja, são três termos do inglês red, green, blue, que são as cores vermelha, verde e azul, que misturadas em certas porcentagens vai criar as cores, todas as cores que conhecemos. Desde a ausência da cor de todas as cores, que é o preto, é a ausência de todas essas três cores, até a cor máxima, que é o branco, a mais brilhosa, que é a presença de todas essas três cores na sua intensidade máxima. Tá bem? O RGB podemos representar aqui, especificamente no JavaScript, em um número de 0 até 255. Sendo o 0 a ausência dessa cor, né? Se eu colocasse no primeiro termo R o número 0, seria que essa cor não teria nenhuma porcentagem do vermelho. E se eu colocasse 255, ela teria 100% de vermelho na sua mistura, na sua essência. Tá bem? E por que vai de 0 a 255? Isso é uma questão de números binários e uma questão de memória, é mais uma questão de hardware, tá bem? Nós, programadores que lidamos com software, pelo menos agora de forma inicial, a gente apenas aceita, que é de 0 a 255, tá bem? Então eu vou dar aqui um exemplo a vocês. Na minha linha número 2, nas aulas anteriores, criamos um Canvas. Canvas é uma tela, onde irá receber todos os formatos geométricos que você deseja desenhar, texto e tudo mais. Criamos uma tela que tem 600 pixels de comprimento por 400 pixels de altura. Tá bem? E aqui dentro da função Draw, que é onde vão ser desenhadas realmente as coisas, criamos um retângulo e um círculo. Mas e se eu quisesse que o plano de fundo, ou seja, o canvas, tivesse uma cor cinza? Como é que eu faria isso? Pronto. Existe uma nova função que a gente pode colocar aqui no início da função Draw, que se chama Background, que é do inglês plano de fundo. Bem, eu vou digitar aqui, Background. E como é de se esperar, deixa eu apagar isso aqui que o VS Code depois automaticamente, ele vai receber três números separados por vírgulas, sendo o primeiro número representando a porcentagem do vermelho, né, o número de 0 a 255, melhor dizendo, o segundo número para o verde e o último para o azul. Tá bem? Então, se eu quisesse um cinza, como eu falei, seria a mistura igual dessas três cores. Por exemplo, 100, 100, 100. Então, ele tem uma mistura igual de vermelho, verde e azul. Vou salvar Ctrl S. E olha o que aconteceu lá atrás. Realmente o plano de fundo, ou seja, o canvas, a tela, que eu estou desenhando o círculo e o retângulo, agora é cinza. Ah, professor, e se eu quisesse vermelho, como é que eu faria? Vermelho 100% puro seria realmente o valor máximo, 255 do vermelho, misturado com 0 de verde e 0 de azul. Vou dar um Ctrl S. Lá está. Outro exemplo. Se eu quisesse o valor verde puro, é 255, que é o valor máximo no número do verde, que é o segundo, e zerar os outros dois, que é o vermelho 0 e o azul 0. Salvei, ficou verde. Tá bem? E por fim temos o azul puro, que é 255, que é o valor máximo no azul. Entretanto, nos outros dois termos, 0, para não acontecer misturas de cores. Se eu salvar, ficou um azul puro. Tá bem? E com esses três termos, vermelho, verde e azul, podemos criar todos os tipos de cores que conhecemos. Por exemplo, o amarelo. O amarelo é a mistura de 100% do vermelho com 100% de verde e 0% de azul. Lá está. E se você quiser saber outras cores mais específicas e cores mais personalizadas, você pode digitar no Google a palavra HTML Color, como está aqui. Ok. E HTML Color são as cores representadas no navegador também, que é o que a gente está utilizando aqui no nosso projeto JavaScript. Isso aqui está sendo rodado dentro do Google Chrome, o navegador, no meu caso aqui o navegador padrão, tá bem, da minha máquina. Então,
Quando você digitar HTML Color, você vai se deparar com esse primeiro link aqui do W3School. E aqui tem todos os tipos de cores com suas mais diversas tonalidades, tá bem? Que você pode escolher qualquer uma dessas. Por exemplo, eu quero esse verde claro. E aqui, ó, ele me retorna no formato RGB. Se eu quisesse essa cor como plano de fundo, era só eu copiar esses 3 números aqui, ó. Ctrl C. Vou voltar no meu VS Code e substituir aqui no background. Ctrl V. E agora eu vou salvar com Ctrl S. Pronto. E agora temos aquela cor. E se eu quisesse outra cor, professor? Por exemplo, um roxo. O roxo é a mistura de vermelho com verde nessa porcentagem aqui. Então, deixa eu copiar mais uma vez. Substituir aqui os 3 números por esse novo número, que é o do roxo. E lá está. Por fim, se você quiser personalizar a sua própria cor, é só você abaixar aqui, baixar um pouco mais. E no final dessa página, você tem aqui, ó, o poder de personalizar uma cor. Fazer a mistura e procurar a cor que você está tentando achar, tá bem? Ó, verde com azul, 0% de azul, 100% de azul. Mistura igual entre eles vai dar um cinza, por exemplo. Por aí vai. O preto é a ausência de todas as 3 cores primárias aqui dos display. E o branco é a presença 100% de todas as cores. 255 então para os 3 termos. Cá está. Ok? E aqui, se você também quiser tons de cinza, é só você escolher o branco. E aqui ele vai te dar vários tons diferentes de cinza. E é só você clicar em um, por exemplo, eu quero esse aqui. Ó. Pronto, e aqui ele vai gerar o código RGB desse tom de cinza. Vou copiar, substituir, salvei. E agora está um cinza. Ah, esse cinza ficou muito escuro, professor. Então vamos ver um cinza mais claro. Por exemplo, este código aqui. Copiei e vou substituir e salvar. Pronto, agora temos um cinza mais claro. Ok? Então, essa é a mágica por trás das cores, tá bem? Se você deseja alterar a cor do plano de fundo do canvas que a gente criou, da tela que a gente criou, é só usar a função background, que foi a nova função que aprendemos aqui agora. Mas e se você desejar alterar a cor dos objetos que a gente criou, por exemplo, o retângulo e o círculo? Se eu quisesse, professor, que o plano de fundo fosse cinza, mas que esse retângulo fosse vermelho, como é que eu faria isso? Pronto, existe uma nova função que vai alterar a cor desses elementos aqui, não do plano de fundo, tá? E toda vez que a gente deseja alterar a cor de algum objeto desse, você tem que digitar essa função que vamos aprender agora antes do objeto. Então, se o meu retângulo está na linha 8 do meu código, eu vou chamar a função que se chama fill, que é do inglês preencher, tá bem? Dessa forma. E aqui dentro eu também vou digitar 3 números. O primeiro para o vermelho, o segundo para o verde e o terceiro para o azul, tá bem? E qualquer cor que eu digitar aqui vai afetar todos os objetos abaixo. Ou seja, o retângulo e o círculo ao mesmo tempo, tá bem? Então, se eu quiser vermelho, é só pôr 255, que é o valor máximo, no vermelho, 0 no verde e 0 no azul. Salvei e olha lá o que aconteceu. Os 2 objetos ficaram vermelhos e o plano de fundo continua cinza. Porque para alterar o plano de fundo é uma função diferente da função que altera a cor dos elementos que estão por cima desse canvas, dessa tela. Ok? Ah, professor, mas se eu quisesse que o retângulo apenas fosse vermelho, mas o círculo fosse verde, como é que eu faria? Pronto. É só você chamar de novo essa função fill, só que depois do retângulo, para não afetar ele, e antes do círculo. Ou seja, como a gente falou, a função fill vai afetar todos os elementos abaixo dele, tá bem? Então, se eu quero afetar só o retângulo, eu primeiro escrevo fill com a cor vermelha e logo em seguida o retângulo. E agora eu vou chamar outro fill, assim, e colocar a cor verde. Cá está. E o que é que vai acontecer? Ele vai resetar esse fio aqui de cima, quando chegar na linha 9, e a partir da linha 9 para baixo, tudo vai ser verde. Como só tem um círculo,
Só o círculo ficou verde. E cá está. Nessa aula de hoje a gente aprendeu como as cores são digitadas na programação, pelo menos aqui em JavaScript é com RGB, são sempre 3 números. Cá está as cores. E aprendemos duas funções, que é o background, responsável por alterar a cor do plano de fundo do canvas. O canvas é esse retângulo cinza, onde está a receber todos os objetos que vamos desenhar, como o círculo e o retângulo, por exemplo. E a função fill, que é responsável por alterar a cor desses objetos, desses elementos, como o retângulo e o círculo. Ok?